Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido e grandioso Deus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti para estudar sobre a Tua Palavra. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e assim possamos ter entendimento da Tua mensagem. Por isso, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, que todos sejam muito bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aqui quem fala é o irmão Alcides, diretamente do Japão. E antes da gente dar início aos nossos estudos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que estão curtindo e compartilhando nossos vídeos, nosso canal. E gostaria também de pedir para que vocês continuem se inscrevendo no nosso canal, continuem assistindo nossos vídeos. É muito importante para que assim o YouTube entenda que nosso vídeo é relevante e assim ele leve a nossa mensagem, a mensagem de Deus para cada vez mais pessoas, para que as pessoas tenham acesso à mensagem de esperança. Tá certo então? Então vamos para a lição da semana. Convertam o seu coração. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 4, versículo 29. Qual é o contexto da mensagem da semana? A lição dessa semana traz para nós 3 tópicos importantes para que a gente possa analisar. Primeiro tópico, um profundo desejo de Deus, as condições para que isso aconteça e também um apelo. Qual que é esse profundo desejo de Deus? Isso está lá em Deuteronômio 5, no versículo 29, que diz o seguinte: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5, versículo 29. Deus começa dizendo assim: quem dera que eles continuassem sempre assim, que eles fossem sempre assim, fiéis aos meus mandamentos, cumprissem todos os meus mandamentos. Que entre parênteses eu coloco assim, todos. Não são 9 mandamentos, nem 8, nem 9,5. São todos os mandamentos, inclusive o 4º, né? Tudo iria bem conosco. Nesse contexto, Deus está falando para os israelitas que estavam às portas de Canaã. Mas a gente traz isso para a nossa vida. Na tarde dessa sexta-feira, eu vi um post numa rede social de uma pessoa que dizia o seguinte: não precisa esperar até sexta-feira para você ser feliz. Essa pessoa era uma pessoa comum, que estava tendo um sucesso profissional e por isso ela se dizia feliz em ter que acordar todos os dias cedo e mesmo tendo que dormir tarde todos os dias também. Então a felicidade para ela estava baseado em seu sucesso profissional. Por isso ela era feliz todos os dias. Então as pessoas muitas vezes colocam a sua felicidade atrelada a alguma situação, quer seja ao trabalho, quer seja um relacionamento. Poucas pessoas colocam o seu coração onde realmente interessa, que é aos pés da cruz do Calvário. E assim, mais uma vez, eu coloco lá aquele versículo do capítulo 5 de Deuteronômio. Se a gente fosse fiel a Deus, tudo iria bem. Por que eu digo isso? Muitas vezes as nossas dores estão onde? Estão atreladas ao que a gente passa a maior parte do tempo fazendo, ou seja, o trabalho. E por que o trabalho? Porque sem trabalho a gente não tem comida. Então esse é o pensamento de uma pessoa. As pessoas querem muitas vezes trabalhar mais e mais para ter mais dinheiro. E esse dinheiro não serve só para comprar comida. Serve para comprar bens que realmente não são necessários, né? São supérfluos na nossa vida. Então assim, as pessoas elas buscam a sua felicidade em coisas, em objetos, em bens de consumo, por exemplo. Então, elas acham que com isso elas serão felizes, mas é uma felicidade muito momentânea que serve para só ocupar um espaço, um buraco, um vazio que a gente tem na nossa alma. Que esse vazio é quando a gente se afasta de Deus. Quanto mais a gente quer colocar coisas ou situações nesse espaço que a gente deixou vago de Deus, mais a gente se distancia.
quanto mais a gente se distancia, mais a gente vai se tornando infeliz. Hoje a gente, na verdade, acaba sendo escravo dessas coisas. Então, para você, isso aqui não parece familiar? Nós somos escravos do nosso trabalho, por exemplo. Por quê? Por que escravos? A gente está ganhando dinheiro. Só que parece que nunca é o suficiente para tapar os buracos da nossa alma. São os buracos que a gente deixou quando se afastou de Deus, entendeu? Você pode até pensar assim, mas eu não estou afastado de Deus. Eu vou na igreja todo sábado, eu entrego meu dízimo, e muitas vezes a gente acaba fazendo essas coisas no automático. Igual aquele beijo que a gente dá na nossa esposa, quando a gente sai de casa. Acaba se tornando automático. Então, aos poucos, a gente vai se afastando de Deus sem ver. E às vezes a gente acaba levando nosso coração para um outro lugar e não está em Deus. Por isso, o tema da lição é justamente isso. Convertam o vosso coração. Então chega um momento que a gente está tão longe de Deus, a gente está com tantos buracos na alma que a gente não consegue suprir esses buracos, que a gente tem que voltar a Deus. E qual que é a condição que Deus coloca? E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Basicamente é isso. A gente tem que procurar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então a gente vai encontrar Deus. E quais as condições que Ele tem, que Ele dá para que a gente se firme junto dEle? É a gente desenvolver um relacionamento com Deus. Quando Deus diz lá em Deuteronômio 5, quais as condições que a gente tem que ter de temer Deus e obedecer a todos os seus mandamentos, simplesmente quer dizer assim, que nós devemos amar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ou seja, essa é a condição. E para que isso aconteça, a gente tem que desenvolver relacionamento com Deus. A gente não consegue amar uma pessoa se a gente não tem relacionamento com essa pessoa. Então, basicamente é isso. Isso é natural. Quando a gente começa a desenvolver relacionamento com Deus, isso se torna natural. O amor de Deus vem. O amor de Deus brota em nosso coração. E o apelo que ele faz, que vem em toda a Bíblia, está lá em Mateus 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Deus manda João Batista anunciar, porque o reino dos céus está próximo. Então esse é o apelo de Deus. Está chegando a hora que a gente tem que se decidir. Ou você quer ficar do lado do bem ou do lado do mal. Se a gente recapitular essa situação, Deus tem um desejo profundo que nós sejamos felizes. E Ele dá condições para isso. Ou seja, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que desenvolver relacionamento com Deus. E o apelo é que a gente tem que se apressar, pois está chegando o tempo do fim. Talvez o maior problema que a gente encontre é como é que a gente vai buscar Deus de verdade. É só ir na igreja? Não é só ir na igreja. É com nossas atitudes, as nossas ações. Se a gente tem que identificar primeiro aonde que a gente está escravizado. Aonde que a gente está escravizado? Se é no trabalho, se é nosso relacionamento, se é nos nossos estudos. Enfim, a gente tem que definir isso primeiro. E como é que a gente tem que definir isso? Fazendo uma pergunta para nós mesmos. Qual é o nosso Egito? Qual é o nosso Egito? Aonde que a gente está escravizado? Se é no trabalho, e se a gente tem que mudar as coisas que acontecem no trabalho, a gente não é capaz de mudar as pessoas. A gente muda as nossas atitudes. Se a gente quer mudar as coisas no nosso trabalho para que a gente não seja escravo, a gente tem que procurar estudar,
A gente tem que procurar se desenvolver para procurar uma coisa melhor. Aqui eu não estou falando que é errado você trabalhar para você sobreviver, para você ter uma vida plena. Nem isso Deus quer para você. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, em abundância. Então a gente tem que procurar sempre se aperfeiçoar. E quer aperfeiçoar não quer dizer que a gente tem que se matar, trabalhar. A gente tem que buscar novos recursos. A gente tem que estudar. Se a gente estiver buscando a perfeição, se a gente está buscando ser uma pessoa melhor no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudos, em qualquer lugar, a gente está buscando Deus. E assim Deus vai te mostrar o que você deve fazer. Ou seja, você não vai buscar Deus assistindo Netflix. Sinto muito dizer isso, mas isso é uma perda de tempo absurda. Você vai ficar lá 2 horas assistindo um filme, por exemplo. É 2 horas da tua vida, do seu dia de 24 horas. Você vai perder 2 horas assistindo um filme que não vai te acrescentar nada. Ou você acha que um filme de ficção vai te acrescentar alguma coisa? Ou assistindo uma novela, ou assistindo um jogo de futebol. Ou seja, onde está o seu Egito? Olha, Deus quer te levar para Canaã. Deus quer te libertar do Egito. Então existem essas duas situações. Você tem que se libertar desse Egito que você está. Você tem que caminhar pelo deserto por um bom tempo e só então você chegar às portas de Canaã. O seu deserto talvez não dure tanto tempo, porque se você realmente quer, os israelitas viveram no deserto justamente para aprenderem, porque eles só davam mancadas. Agora, se você buscar realmente Deus de todo o seu coração, Ele vai te mostrar o caminho. Você vai chegar rapidinho às portas de Canaã. Então é isso que Deus quer para nós. Deus tem preparado tudo isso para nós. Só depende de você. Não pensa que só indo na igreja, só participando dos cultos, só isso é buscar Deus. Tem outras formas de você buscar Deus. Deus fala com você da forma que você mais entende. Tá certo então? Então, mais uma vez eu gostaria de orar com vocês. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Deus, mais uma vez eu te peço e te agradeço pelo privilégio de estudar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e que assim tenhamos entendimento da tua mensagem, de todas as coisas que tu queres para a nossa vida. Querido Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos liberte de nosso Egito, Senhor. Que o Senhor nos leve até as portas de Canaã e que estejamos prontos para a volta de Jesus. Querido Deus, por todas essas coisas eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. E essa foi a lição da semana. Que vocês todos fiquem com Deus e até a próxima semana. Um grande abraço.